Barranco da Pedra. Tá frio no Barranco da Pedra já. Senta! Não. Senta que leva em história. Senta que leva em caos. Ai, ai. Serranópolis, 300 anos, mais ou menos, atrás. Um tempo atrás aí. João Piauí. João Piauí tocava uma roça de toco, que era a maioria na época, né? Era roça de toco na nossa região. Ali no Capão Seco, ali, de frente onde hoje é o posto Planalto, posto do Geraldinho. Não existia nem posto, nem cidade ali pra cima, não existia nada. Serranópolis ali, da Praça 7 de Setembro ali pra cima, era trieiro, estradinha de carro, tinha nada não. João Piauí, a casa dele era ali, na Avenida Ramiro Teixeira, terminou o asfalto, a primeira esquina, pro lado de baixo à direita, onde é que tem uns pezão de manga ali. Ali era a casa do João Piauí. E ele tocava a roça lá no Capão Seco, lá em cima. E aí, devia trabalhar, e muitas vezes ficava cansado, não dava para voltar para casa, ir para dar uma vigiada na roça dele. Ele passava uma boa parte do tempo lá na roça. Lá ele tinha sua traia de cozinha, tinha seu fogão caipira, tinha roupa, tinha lá uns piçuídos lá. Ele dividia seu tempo entre a casa dele com a família, ali na cidade, e lá na roça, no rancho. Vamos familiarizar o João Piauí. Familiarizar aí para quem de repente não conhece, né? Porque aí a gente vai familiarizar. João Piauí era pai do Raimundinho, Jesus Ribeiro, Leônidas, Adão Ribeiro, Luceni, a Zuíta. Acho que eu não esqueci de ninguém não, né? Acho que não. Leônidas já falei, o Raimundinho eu falei, Jesus Ribeiro falei, falei da Zuíta, falei da Luceni, falei do Adão Ribeiro, falei de todo mundo. Familiarizar mais, que é os netos também? Então vamos para os netos também, ué. Professor Ronaldinho, Madalena, Reni, Renatinho, quem mais? A Irla Kelly, a Tatá, quem mais? Carlos Cordeiro, Nilton Cordeiro, Nilene, Sônia, Ilso Alves, tudo aí é neto aí do João Piauí, família grande. Então tá familiarizado já. Tocava essa roça lá. E ele fez uma colheita boa, farta, colheita de arroz. E vendeu a sua colheita. Lógico, deixou do gasto, né? E vendeu. Montou na grana. De antemão, falar para vocês assim, que é um acontecido que tem a sua parte de humor, mas tem também a parte triste, ruim, dentro do acontecido. Então, João Piauí vendeu lá a sua safra, né? Tirou da despesa, como a gente já falou, e vendeu e recebeu o dinheiro. E lá no rancho, como ele passava uma boa parte do rancho, ele escondia o dinheiro na parede do rancho. Rancho feito de palha, coberto de palha, parede de soca de arroz, palha de arroz. E aí, ali ele escondia o dinheiro. Aonde ele estava, o dinheiro estava com ele. Como ele estava lá no rancho, ia cuidar da roça, o dinheiro estava lá na parede do rancho escondido. Lá, meio misturado com as roupas dele. E ele arrumou o Dazilão. Arrumou o Dazilão, que era um companheiro, para ajudar a estocar a roça. Estocar, dar uma organizada lá, para depois plantar outros mantimentos lá. E nesse meio de tempo, ele está lá trabalhando na roça. O Adão Ribeiro saiu da casa com um caldeirãozinho de alumínio, cheio de arroz doce, e levou o pai merendar mais o Dazilão. E ele também.
Chegou lá, eles merendaram, e o pai dele, João Piauí, falou assim, limpa o fogão, limpa o fogão. E aí, brasa, carvão, brasa não, né? Cinza, carvão, falou, limpa o fogão. Aí, o pai dele achou que não tinha brasa, ele também, e meninão, e não prestou muita atenção, tirou, limpou o fogão, e foi lá onde é que eles tinham batido o arroz, que tinha muita palha de arroz, ao redor do rancho lá, e ele foi lá e jogou que a cinza. Jogou a cinza, e quando eles assustaram, a labareda já estava dessa altura. Aí quem cerca em palha de arroz? Voltando um pouquinho, na parede do rancho tinha uma cartucheira, uma espingardona 20, a grossura do cano, com 2 cartuchos dentro, pendurada na parede do rancho. E tinha uma goiaca, goiaca é onde você coloca os cartuchos, cheinha de cartucho e mais uma capanga cheia de cartucho. Era 54 cartuchos carregados, de pólvora preta, socado. E o chumbo, o estanho, era aquelas esferas de rolamento. Esfera de rolamento é uns rolamentinhos assim, de aço puro. Desmancha o rolamento de caminhão, tem aquelas esferas. E aí, molecada gostava de jogar bolida com esfera, que bate na outra, tá, quebra na hora. E aí, muita gente também, caçador, tinha arma, gostava de pôr essas esferas, que aqui no mar, onde é que bate, atravessa tudo. 54 cartuchos carregados lá dentro do barraco, do rancho. E aquela labareda foi questão de minuto, 2 minutos, aquilo já ficou numa proporção muito grande e pulou pro rancho. Pulou pro rancho aquele fogo. E aí eles até que tentaram ver se apagava, mas sem sucesso. Como que apaga, né? Não tem jeito. E aí aquele fogo lastrou. Aquele fogo lastrou e ficou alto mesmo, e aquele trem esquisito. E eles ao redor do rancho assim, afastou uma distância que o calor não atrapalhava muito. E só olhando, né? Podia fazer mais nada, tentou, não deu conta. E nesse meio de tempo, os cartuchos começaram a detonar. Começou a detonar. E eles, ó, correu, escondia atrás de toco da roça, roça de toco. Escondia atrás de um toco, escondia atrás do outro, e cartucho voando nas costelas. Porque a munição, quando você põe ela no fogo, não é o estanho que vai. Porque o estanho é mais pesado, no caso eram as esferas, o rolamento. Não é o rolamento que vai, é o cartucho que vai, porque ele é mais maneiro. Só que os cartuchos eram de metal. E dependendo do jeito que tiver também a munição, se o cartucho tiver um apoio de qualquer coisa, num esteio do rancho, numa pedra ali dentro do rancho, qualquer coisa, aí a esfera também vai, o estanho também vai. Cartucho tiver um apoio ali, aí sai tiro, não é só o cartucho que vai não. E aí, aí a parada foi dura, 54 tiros. Cartucho batia na costela, batia na polpa, batia em tudo quanto é lugar. E eles negando de cartucho, cartucho batendo nos tocos. Pum, pum, pum. Era de metal os cartuchos. Tocaiada da roça, né? Tudo seco, não tinha casca, então por isso fazia uns barulhos. E de vez em quando vazia um balote também. Dependendo do lugar que o cartucho estava, balote comia. Batia de toco, jogava uma caça longe. E quando você derruba a roça, principalmente antigamente que era no machado, e no motosserra também acontece, menos, mas acontece. O derrubador tá ali com o machado, ele faz a barriga do pau primeiro. Para onde o pau tem mais queda, ele faz a barriga. E aí vai do outro lado. Aí a hora que ele vai do outro lado, antes do corte encontrar, lógico, a árvore já cai. E na hora que a árvore cai, cria ferpa. Aí faz... E aquela ferpona sai assim, ó, porque onde é que o corte não encontrou, fica aqui as ferpas de todo tamanho, assim, ó, do cerne da madeira. Que as ferpas, que as pontas, assim, ó. E aí, e pula toco, que esconde atrás de um toco, que esconde atrás do outro. O Dazilão foi pulando toco, e foi pular um toco desse. Apavorado de tudo, a hora que ele pulou o toco, a capanga dele com o fundo da caixa foi naquela ferpa.
Aquilo, acho que o saco dele quase ficou lá no toco. E aí... e ele ficou de ponta com o fundo da caixa pendurado naquela felpa. Agora como é que faz? De tiro comendo. Toda hora saía 1, 2 tiros. E o Adão Ribeiro e o pai dele, o João Piauí, escondido pra lá de acudir. E o Dazilão girou o corpo assim, ficou de costas e dando coice, fazendo aquela caixa sair. Até que a caixa saiu e ele saiu só de cueca. Saiu de cueca, escondendo atrás de toco e correndo. A caixa ficou lá. A caixa ficou lá pendurada no toco. E aí os tiros foi cessando. Os tiros foi parando, até que parou. Esse ficou uns 2, 3 minutos. Não saiu mais tiro. Aí eles veio andando lá pra cá. Devagarzinho, olhando, que o fogo também já tinha queimado quase tudo, né? E aí veio devagarzinho, olhando. O Dazilão foi, pegou a carça dele, estava só pelas metades, né? Acho que só tava os cois aqui, as pernas, porque a polpa mesmo ficou tudo lá nas felpas. Mas ele não tinha outra roupa lá, né? E aí ele vestiu aquela carça, amarrou, botuou o currião, e aí foram chegando, né? Perto do rancho. E aí tinha 2 tocos e alto assim, ó, que seu João Piauí tinha deixado para ele pendurar as coisas. Era mais perto do rancho assim, ó. Ele tinha deixado 2 tocos, era um toco de balsmim e um toco de soldo. E aí ali ele usava para pendurar uma roupa para acabar de enxugar, pendurar a cabaça d'água, uma corda, qualquer coisa ali ele usava aquele toco. Servia como um cabide para ele aquele toco, que era mais alto. E aí a hora que ele está lá, conversando assim, os 3, né? E olhando, muito triste com aquela situação, inclusive o dinheiro, né? De uma colheita que tinha ido embora. Os 2 tiros da espingarda não tinham saído ainda. Não tinha saído porque estava protegido, né? A espingarda fica fechada. Estava protegida ali, as espoletas e a pólvora. Tá dentro do cano da espingarda. E aí está ali conversando, achou que os tiros tinham acabado, aquela espingarda roncou lá naquele rancho. O resto do rancho, né? Aquela espingarda soluçou lá, mas soluçou gostoso mesmo. Aí era tiro, aí era pra valer mesmo, não tinha negócio de saber que era o cartucho, não. Aí era o balotão mesmo. O balotão pegou naquele toco de balsinha assim, ó, arrancou o cavaco, e eles meio que nega de cá, o outro tiro saiu, que era espingarda de 2 caras. O outro roncou do outro lado. Pegou naquele toco de sopro, e a cabaça tava pendurada, sabe? A cabaça tava pendurada. Pegou naquele toco de sopro, vocês sabem, né? É madeira para fazer lenha, racha fácil. Pegou aquela esfera daquele balotão naquele toco de sopro, rachou o toco de sopro, a cabaça voou para arriba, só os pedaços também. Caiu tudo. E eles de novo, sabia que era só aqueles 2 também, né? E vazou, escondeu de trás dos tocos de novo, e o Dazilão segurando aquela metade de carça, com a polpa de fora. Com a polpa de fora, segurando o currião para segurar aquele pedaço de carça no corpo. E aí ficou lá de longe. Aí esperou mais um pouco, aí veio de lá para cá. Viu o tamanho dos estragos, perdido roupa, muita coisa. Espingarda sobrou só os canos, né? Coronha ali, a correia, o resto de pendurar era, o resto ali acabou tudo. E sobrou quase nada, né? Porque sobrou vasilha, né? Que é de alumínio, de ferro, esses trem sobrou. Mas o resto queimou tudo. Além, então, assim, é uma história que tem a sua parte um pouco de humor, um pouco engraçada e muito triste, né? Porque um pai de família que roça um capão seco, que derruba o capão seco, que bota fogo, que desencorvada, que planta, que colhe, perdeu todo esse trabalho da colheita dele, que queimou o dinheiro dele. Mas é verídico. Pode procurar que de repente alguém da família vai lembrar aí para vocês aí que o caso foi verídico. Tchau, ligado!